Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, a mais relutante das podcasters. Não queria gravar de jeito nenhum. Eu não queria gravar porque mais daqui pra frente eu vou explicar pra vocês, porque, gente, esse livro é uma riqueza, é uma pérola, é muito bom. E eu sou indigna de um livro tão bom desse aqui, sabe? Mas é isso aí. Mas pra tapar o meu buraco, da minha imperfeição, da minha sabedoria, eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tan, que vai falar com todo o vocabulário rebuscado, igual o nosso querido Jack Lewis. Olha isso. Pô, eu não li esse livro do Jack Lewis. Jack Lewis. É porque você é daqueles que é do Clive Staple, né? Não é do sei lá. O Mark Swedberg já corrigiu a minha... Eu falei Clive Staple, sei lá o que eu falei, mas ele falou que é não Clive? É isso. Não, é Clive Não, Staples. os Staples, mas ou não, Staples, eu acho que é ou mais sei o... lá. É o Lewis. É o Lewis. Lu, ele fala eu sei Lewis. que eu sou tão erudito aí como você falou que eu fui corrigido ao vivo e a cores do Brasil, porque eu falei o nome do autor. Mas errado. ó, vai ver que esse Mark tá errado, hein? Eu sei quem é o Mark. Ele gravou com a Porque gente, né? eu descobri que o irlandês fala um inglês bem diferente do inglês, viu? Então, às vezes a gente Pô, tá mas falando ele que tem é o tese Staple. de mestrado, doutorado do Lewis, mano. Vou chamar, vou ligar pro Mark aí. Mark Zuckerberg. Como é que eu falo? Não é? Eu aprendi a falar umas palavrinhas. É quase aí no irmão do irlandês, Zuckerberg, que é Swedberg. Parente, com certeza. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Daniel Rocha, que não só indicou esse livro pra gente, meio sem querer, né? Mas ele, assim como nos tempos bíblicos, sente a alegria pelo rim. Nossa! Vai ter que É explicar. verdade. Quando fala na O Bíblia que pessoal vai entender depois, as né? entranhas Por quê? estão felizes, é o rim, então? Eu acho que era o rim, não era? Também. Não, mas é importante. Esse daí é um órgão muito importante. Principalmente pra você, né, Daniel? É o órgão mais bonito do corpo humano. Tudo passa o que por... traz o pão pra dentro de casa, filtra né, tudo. Daniel? E eu estou surpreendido pela alegria por conhecer o Paulinho, Olha isso. Paulinho e a Adri. Estou aqui obrigada. feliz. E vamos falar um pouquinho desse livro Surpreendido pela Alegria. Então já estou deixando aqui o meu comentário da alegria de conhecê-los. Obrigada. Muito bom, gente. Que legal. Estamos aqui para falar de Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. Se você ainda não percebeu, né? De tanto que a gente já citou esse nome aqui e esse autor. Já lemos algumas coisas de C.S. Lewis aqui, muitas, né? Das ficções, principalmente Tem coisa dele. que a gente não gostou tanto. Olha aí, polêmica. Mas agora a gente vai falar da experiência de ler a sua autobiografia. Autobiografia, mais ou menos, né? Não é uma autobiografia tradicional. É mais a história da sua conversão, mas ele, pra contar a sua conversão, ele conta várias etapas da sua vida. E a gente vai contar como é que foi ler esse livro especial do Lewis, que com certeza tinha um lugar muito especial no seu coração também, porque é onde ele abriu muito da sua vida pra todos nós até hoje, né? Perigoso pra quem não chega até o final, hein, do livro. É verdade. Esse é um livro que não dá pra desanimar antes, não. Não, e se desanimar, vai desanimado mesmo, hein, galera? Você perde Deus no caminho. Mas é interessante que ele fala isso desde o início, né? Ele começa falando as coisas, fala assim, ó, se você gostou, você pode até continuar, mas olhe muito bem, se você quer parar, você para por aqui já, você nem continua. Já. Ele já dá esse spoiler lá no início, né? Ah, mas eu não tinha pensado quando eu li, mas de fato ele deve ter pensado, ou pelo menos preocupado com isso, viu? Sim. Porque ele usa muitos os Ele argumentos se preocupa defendendo o com ateísmo, isso, né? mas não se preocupa em botar um Papai Noel em Crônica de Nárnia, né, de novo gente? isso Isso daí traz confusão também. Mas a gente tá falando de coisas que podem trazer confusão. Eu quero trazer de novo. Narnia é o próximo. Narnia Deixa o Papai Noel de lado. Vamos lá. Podcastirmãos.com Daniel, então foi você o culpado pela nossa leitura esse mês? De onde que saiu a ideia de ler Surpreendido pela Alegria? Já tinha lido antes ou foi a vontade de ler e sugeriu lá no Discord do Ictus? Na verdade, não tem assim, eu acho que no ano passado, por várias coisas relacionadas ao trabalho mesmo, concurso, essas coisas, eu acabei lendo pouco aquilo que eu gostaria de ler. Aí eu nem tava comentando muito no Discord, não. Aí eu falei, não, esse ano tem que ser alguma coisa diferente, né? Então, no mês de janeiro, aí que eu pensei, eu tinha comprado essa coleção do C.S. Lewis, né? Aquela coleção lindíssima da Thomas Nelson, aquela coisa maravilhosa, Toda que fica na colorida. estante. Isso, toda colorida. Eu falei assim, que fica na estante. Sim.
ela fica te chamando, assim, você olha, assim, opa, venha me ler, venha me ler. E aí eu falei, bom, eu já tinha lido alguns, né, e aí eu pensei, a escrita dele, dependendo de qual livro você começa, ou que você for ler, é difícil de entender. Então, por exemplo, todo mundo fala, cristianismo puro e simples, começa por ele. Eu não acho, gente. Que não é nada simples, Não é nada pode ser simples. puro, mas simples não é. Não dá pra começar. Eu já tinha lido Os Quatro Amores também. A Abolição do Homem. Meu Nossa, Deus do céu. complicado, É um livro, assim, maravilhoso, mas é muito profundo, é muito difícil, assim. Você tem que ler, tem que ficar muito tempo em uma folha, né? A linguagem, a argumentação mais rebuscada. Não, se for começar, tem que ser Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, não tem como. Esse é bom pra aí, começar. se não for o Nárnia, né? Que Eu tô foi, falando dessa linha aí. eu acho que foi onde a gente começou pra valer, né? Foi o Cartas, Cartas antes de ler Aprendiz. Nárnia, se não me engano. Não, eu li o Leão Feiticeiro Não, mas Guarda-Roupa aqui no antes. literário, Ah, tá. assim, foi como a gente Pra quem foi gosta meio que de histórias, apresentado. até que tenhamos rostos, é sensacional. Não sei Meu se Deus, vocês já esse leram. livro aí, eu li em um demais. dia. Só pra você ter noção, É esse daí eu mesmo? li Não, e é em um grande ele, hein? dia. Pra muitos é a obra-prima dele, que foi um dos últimos Nossa, livros. fantástico. A gente não trouxe no literário ele ainda, né? Não, não. Eu acho que não. Ah, Inclusive, eu o faria favorito reler, do viu? Mark Schwarzenberg lá é o... Foi Até que esse tenhamos aí? rostos. Eu lembro que ele mencionou aqui, sim. Só perde pro Grande Divórcio. O Grande Eu Divórcio, gostei tanto do Grande Divórcio, mano. maravilha. Se eu tenho, assim, um presente pra dar, eu entrego o Grande Divórcio. Eu faço questão de comprar É mesmo? e dar o Grande Divórcio. De muito Agora, bom. tirar que- da sua coleção colorida e dar pra alguém, Não. isso não, né? Não. Tem que comprar separado na minha coleção. Olha que isso daí, cara, tem uma parte no nosso livro que eu queria até comentar. Eu vou trazer aqui, já vou comentar já. Vamos lá. Sobre que o C.S. Lewis falou que ele aprendeu a ter muito cuidado com os livros, então ele tinha muito cuidado pra não deixar as impressões, né, digitais dele, que ele limpava a lombar. Mas tinha um colega dele que, do jeito que tava lá no jardim, voltava, pegava os livros, deixava os dedos tudo marcado lá e falava, aí vocês falando aí de livro e cuidado, é muito assim, né? Mas aí foi isso. Então, em janeiro eu fui, olhei, aí eu falei, vou indicar alguma coisa, porque quando a gente tá no Discord é mais legal, assim, parece que você coloca lá e tem alguém que compra a sua ideia e vai ler junto e vai comentar junto. Aí eu falei, bom, No caso, fui vamos eu, lá. E aí, quando eu olhei, eu falei, bom, de todos esses daqui, talvez um que seja um pouco mais fácil de ler, né, que não seja tão pesado, seja uma biografia mesmo, né, autobiografia, vai contar a história dele, eu conheço ele como professor, né, eu já conheço ele como cristão, escrevendo os livros apologéticos. Então, vamos ver um pouquinho como que ele era antes. Então, desde Crônica de Nárnia, que é maravilhoso, que eu li na adolescência, e a trilogia cósmica, então, que é completamente diferente dos livros apologéticos. Aí eu peguei esse e eu fui surpreendido pela alegria, definitivamente igual ele, porque foi muito, muito bom. Foi muito Mas, bom. ó, não dá pra esperar algo simples do C.S. Lewis, né? A gente já aprendeu isso com muitas lições. E ele começa esse livro, ele meio que me enganou, assim, sabe? Porque ele começa assim. na introdução ele que fala, ó, bonitinho. leia o primeiro capítulo e a partir do... Ele fala isso, né? E a partir do primeiro capítulo você decide se vai continuar lendo ou não, porque vai seguir esse mesmo tom. Eu fiz exatamente isso. O Tan sugeriu e tal, eu falei, eu não vou ler o primeiro capítulo, e na introdução ele sugere isso, eu falei, perfeito, vou ler o primeiro capítulo, amei o primeiro capítulo, me conectei com a história, falei, que legal, é uma história, e é a história dele mesmo, vai ser super divertido ler e tal. Mas conforme você vai avançando, vai tendo menos história e mais filosofia, né? A coisa vai te amarrando de um jeito que E não vai que não citando seja... gente que vai trazendo É. poeira, assim, sabe? Né? Não, no primeiro Posso confessar capítulo uns já. pecados aqui? Ou É. um pecado específico, Paulinho. A gente tava decidindo o que a gente vai ler e tal. E eu já tava lendo, por causa da indicação do Daniel, Surpreendido pela Alegria. Eu tava mais da metade já. E aí o Paulinho, o que a gente vai ler próximo mês e tal. Eu falei, cara, eu tô lendo Surpreendido pela Alegria e tá legal. Eu senti que o Paulinho ficou meio reticente. Ele falou, putz, Lewis, aquele negócio que a gente falou, né? O cristianismo puro e simples, é um negócio mais difícil. Aí ele falou pra mim, não, eu vou pegar aqui e vou ler só o primeiro capítulo pra ver se engaja. Aí eu te respondo assim. Cara, Aí ele leu o primeiro, ele falou, nossa, eu tô muito empolgado, vamos nesse. Eu já tava muito na frente e eu sabia que ia mudar tudo isso. Mas por que eu vou falar isso Não, pra você ele? escreveu assim, Deixa ó. quieto, é. E você escreveu assim, não, já tô bem adiantado e continua muito bom. você Continua falou. muito bom, Não, é eu verdade. Não menti, continua não muito mentiu, bom. porque não, Falou realmente que é muito ficou bom. diferente, né? Mas, ficou Mas muito muda bom. bastante, assim, sabe?
E eu lembro que o Paulinho falou assim, né? Ai, Dri, eu li, gostei, fiquei super empolgado. E eu não achei tão complicado e tal, né? Primeiro capítulo. Eu tô só no primeiro capítulo, mas não achei tão complicado. E aí eu lembro que quando eu li... Cara, eu li há 20 anos atrás, quando a gente casou. Eu li junto com outro livro, porque eu não estava entendendo. Porque eu falei, já naquela época a internet não era tão rápida igual hoje, né? Então, 20 anos atrás. Não tinha então, tanto conteúdo. eu não conseguia pesquisar tanto quem eram os caras que ele citava e tal, né? E aí eu li junto com o livro do... Puxa, eu devia ter colocado o nome dele aqui. Mas se chama o livro... C.S. Lewis, o mais relutante dos convertidos, né? É, C.S. Lewis, o mais relutante dos convertidos. Tem uma cara bem grande assim na capa, ele é escuro e tal. É do McGrath esse, não? Não, é, Não é. David Donald, alguma coisa assim. Esse aqui, ó. David Darwin. Isso, esse livro mesmo. Então aí eu li junto com esse livro do C.S. Lewis, Mais Relutantes Convertidos, porque ele meio que faz uma tradução pra gente que é mais leigo, sabe? Então eu li os dois ao mesmo tempo, então foi muito legal. Um ia então, explicando assim, o outro. No começo eu li a história, que era mais simples de entender. Então, assim, a minha prioridade era ler o livro do C.S. Lewis e depois eu lia esse junto com o do David Darwin, pra poder entender algumas coisas, algumas conexões, sabe? E aí quando o Paulinho falou, eu falei, nossa, gente, será que 20 anos atrás eu era tão, assim, ruim? Não entendia os negócios tudo. E não, realmente é complicado, assim, mas, por isso que eu tava falando até no começo da gravação, né, eu não me sinto tão digna de falar desse livro, porque eu tenho muita certeza que eu não peguei nem 20% da capacidade que esse livro proporcionaria, sabe? E isso me deixa muito frustrada, por não conhecer muitas coisas do que ele fala, até no final, quando ele fala do antropomorfismo, como é que é? Antropomorfismo? Não, antropomorfismo é... Sim, é a teologia que é centrada no homem, né? Não. A mudança do homem, não é? E tal. Antropocentrismo. Não, sim, Antropomórfico é quando alguém tem forma de homem. Se transforma sim, não, mas ele não fala antropomorfismo. Tá vendo? Eu nem lembro qual foi a palavra que ele usou. Mas aí eu fiquei assim, cara, eu entendi a linha central do livro. Eu fiquei muito conectada. Cara, o final, isso eu vou falar até aqui mais pra frente. Quando as coisas vão amarrando, eu li, tipo, parece que a gente tá vendo aqueles filmes malucos, onde vai citando um monte de coisa, vai bagunçando tudo, e aí no final vai pintando e vai desenhando e vai puxando tudo. Eu falo, cara, aí no final quando puxa tudo, eu acho tão legal que dá vontade de ler de novo. O cara tem o dom da escrita, né? É demais, impressionante assim, o jeito como que ele legal, consegue organizar os pensamentos dele e a vida dele, né? Mas aí eu fiquei pensando, cara, tem tanta gente aí mais cabeção que poderia falar sobre todas essas situações e sobre todos esses movimentos. Mas eles iam falar de um jeito cabeção, Dri. A gente não gosta de falar de jeito cabeção. Obrigada, por isso que eu fiquei meio assim. Sabe? Eu tenho uma coisa pra dizer, assim, porque vocês já escreveram sobre vocês mesmos? Vocês já tentaram só fazer? Só quando foi obrigado a fazer uma redação. Entrevista de firma, sabe? Essas coisas. Então, assim, em 2025, eu fiz um concurso pra docente. E a gente precisa fazer o nosso memorial. E a gente mesmo precisa escrever sobre nós, né? A gente fez um mapa da vida uma vez. fez. Né? Quando a gente entrou na CEPAL, teve um treinamento, ela tinha que fazer um mapa da vida e selecionar momentos importantes da sua vida para poder compartilhar. Então você vê a dificuldade. Então vocês têm pelo menos uma noção da dificuldade que é para você colocar no papel, né, no escrito. E o memorial é como se fosse um livro. Assim, deu, sei lá, 60 páginas. E você tem que colocar ali justificando por que você quer ser professor, né? Uau. Então, assim, mostrando toda a sua história, né? Tanto história pessoal, profissional, né? Acadêmica, até o momento em que você está prestando o concurso, justificando por que você quer ser o professor da universidade. Então, eu pensei, beleza, vou fazer, vai ser uma coisa fácil, eu vou colocar aqui a minha vida e tá tudo certo. Não, vou colocar minhas professoras colocar... de referência na infância e pronto, né? Dona Cláudia. Assim, a banca, ele tem que olhar e falar bem assim, não, esse cara aqui nasceu para ser professor, esse cara aqui realmente ele quer ser professor. Então, eu tenho que fazer de alguma forma que as pessoas sejam tocadas pela minha história, mas não seja só emoção, seja razão também. Vocação, ele tá aqui. né? Entendam a vocação. Tem a vocação, mas o difícil é você mesmo, você próprio falar sobre você, né? escrever sobre você. Então, quando ele estava escrevendo aqui, eu estava me deliciando, porque, assim, nossa, ele deve estar sendo difícil para ele escrever sobre ele mesmo, porque ele sabe dos defeitos que ele tem, né? Ele sabe também, às vezes, sabe da qualidade. Ali, né? Publicamente. Sabe das qualidades também. Então, assim, puxa vida, eu tenho que pesar o quanto que eu coloco de qualidade, porque assim, meu Deus. Qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Sou pontual demais. Né? Sou pontual demais, ou isso. Então, é difícil, não é fácil. E também, quem foi que formou a cabeça dele?
Então, assim, as pessoas que ele bebeu, né? Os livros que ele leu, os professores que o ajudou, né? O pai, os irmãos, os amigos, as pessoas mais próximas. Então, isso é difícil de colocar, né? Sim. Então, enquanto eu tava lendo, eu tava me lembrando disso. Porque pra mim foi muito difícil também. Enquanto eu tava lendo, eu tava pensando o tempo todo como que ele lembra de todos esses detalhes, né? De coisas muito específicas e tal. Eu falei, ele só pode ter mantido um diário a vida toda. Sim, não, e aí ele desistiu do diário, né? Ele fala isso lá na frente. Então, da onde, né? Mas depois no final, cara, quando eu pensando isso o tempo todo, como que ele lembra disso? Só pode estar no diário, só pode estar no diário. Aí no final ele fala, eu desisti de fazer diário porque anotar as coisas no diário, você nunca vai anotar o que realmente importa. O que realmente importa, você vai lembrar depois. Fala, nossa, isso eu não anotei, eu fiquei anotando o que eu comi na hora do almoço, mas não, sabe, o que era importante mesmo ficou lá atrás. Ele teve que lembrar de tudo isso, né? Mas eu achei bonitinho que ele falou assim, né? Ele escreveu esse livro com 45 anos, né? Se eu não me engano. 49, pelo 49, que eu ouvi falar. E aí ele fala assim, né? É interessante que quanto mais velho você vai ficando, mais as coisas recentes a gente vai esquecendo. A gente lembra mais das coisas mais do antigas. Passado. E aí eu fiquei, cara, é muito isso mesmo. Eu lembro da minha primeira professora, do meu primeiro dia de aula, como é que foi. Não, e nossos pais, quando contam as histórias pra nós, eles sempre vão contar coisas que estão mais cravadas lá da adolescência, juventude, os primeiros anos de casado e tal. E com os nossos filhos, a gente acaba tendo essa tendência também de sempre tentar contar pra eles coisas que eles não viveram e que estão muito consolidadas na nossa memória, né? Por isso que a gente tem que dar muita atenção pra infância, né? Pra criança. Sem falar desse livro ainda, mas pra quem já leu esse outro que eu vou mencionar, talvez ajude a entender, pelo menos na minha cabeça foi assim. Conforme eu fui avançando, muito nessa do que o Daniel falou, de ele falando de si mesmo, seus problemas, suas dificuldades, seus desafios e tudo, eu me lembrei muito da experiência como leitor de estar lendo Confissões de Agostinho, que foi esse abrir o coração, cara, no fim das contas, falar sobre a sua conversão também, né? Sobre não só a conversão, eu acho, mas a sua luta com Deus pra entender que esse realmente é o caminho, sabe? Não, isso é verdade mesmo. E ele cita, o Agostinho, inclusive na introdução, ele fala: surpreendido pela alegria, visa contar a história da minha conversão sem ser uma autobiografia comum, muito menos uma espécie de confissões, como as de Agostinho ou as de Rousseau. Na prática, significa que à medida que o texto avança, fica cada vez menos parecido com uma autobiografia comum. Aí eu devia ter entendido aqui, né, que a coisa ia mudar lá mais pra frente. Sabe uma coisa que eu achei muito legal? Já no começo do livro, ele fala, ele te capta pra questão pessoal dele, de que ele tá falando assim, ó, por mais que eu vou citar movimentos, filósofos e pessoas que fizeram diferença no meu pensar, tanto pro sim como pro não, mas eu quero captar você. E ele falava em primeira pessoa, né? E eu quero captar você de acordo com aquilo que eu vivi já desde pequeno. Então, aí ele fala sobre a perda da mãe dele no começo. E ele fala que ele tem um irmão, né? Tinha um irmão que era muito, muito amigo dele. Mas o que eu queria trazer aqui é que ele tinha um problema no dedão. E eu acho que todo mundo parou pra fazer um negócio no dedão, né? Eu fiz. Todo cotovelo, né? Ele fala assim, que ele falou que o dedão dele, ele só consegue dobrar na base, que ele não consegue dobrar no meio. Então ele só consegue dobrar na base. Disso, ele era muito ruim pra coisas manuais, né? E aí ele era horrível pra manualidades, pra esportes, né? Pra tudo, por causa disso. E aí a casa dele, o pai dele tinha muitos livros, muitos. Então assim, ele tipo, tinha livro que ele concordava, livro que era bom, livro que não era bom. Então por causa disso ele resolveu ler. E a gente vai vendo que ele começa a se interessar por mitologias, por fantasia. Com 12 anos de idade, ele lendo livro de literatura pesada. Muito diferente do meu pai. E você vê que o pai dele não era um inculto, né? Não era simplesmente o cara, enfim, do trabalho braçal e tal. Tinha a sua coleção de livros, apesar de não ler todos os livros que tinha lá, ficava muito mais disponível aos filhos que iam lá e pegavam esses livros e tal. Mas você vê que ele começa a se interessar por essas fantasias, que era a ficção da época, né? O que a gente hoje, quando a gente vai pra esse tipo de obra, a gente tem muito mais coisa, tem o cinema, tem os quadrinhos, tudo. Era o que ele tinha, ele não tinha o celular, ele não tinha televisão. Como que ele buscava essa criatividade? Na mitologia, na fantasia. E pelas relações sociais dele, pela dificuldade até de fazer amigos e tal, a gente vê ele desenhando o nerd completo, assim, né? Gente, chega da dó, assim, esse é o nerd do começo do século passado, cara. E ele falava que era terror, aula de educação física, o tema de
esporte e tal. O próprio contato social pra ele era horrível. Né? Me lembrei muito de alguém que eu conheço muito bem. Muito bem, né? Eu também lembrei de muitos por aqui, viu, amor? De que, gente, por que eu não posso estar no meu jardim com o meu livro? E muitas vezes, assim, eu fiz uma imagem do pai dele como um cara extrovertido, que gostava de ler, não tinha muito critério pra escolha da leitura, mas era um cara que queria estar junto. Aí tem uma parte no livro que eu fiquei até com dó do pai, porque daí ele falou assim, não, daí eu tava lendo e eu sabia, meu pai chegasse e já ia bagunçar tudo, porque daí ele via e falava assim, nossa, você tá lendo, é? Vamos ler junto então? Aí sentava do lado. Ai, começou a bater uma brisa fria, né? Vamos lá pra dentro de casa pra ler lá? Aí chegava lá dentro de casa. É aquela pessoa que vai ver filme e fala, vou pegar uma pipoca, vou pegar um não sei o quê. Vamos fazer um chazinho também. Aí ele falou, eu só queria ler em Ele paz. só queria o momento dele, né? E meu pai tá aí falando junto. Outra coisa desse momento, assim, que foi bem interessante pra nós como pais, é que, assim, a gente se acha os melhores amigos dos nossos filhos, né? A gente acha que eles estão sempre super bem com a gente e tal, e nós somos as melhores companhias. E o C.S. Lewis falando, a amizade com um adulto não substitui a amizade com alguém, com um adolescente como eu, com quem eu realmente me identifico, com a mesma fase da vida. E demorou pra ele e achar tal. alguém, né? E ele Demorou. sofreu muito Mas ele com achou isso. lá, né? Achou. Mas antes de virar pra amizade, a impressão que eu tive, queria saber se vocês perceberam isso também, é como o pai dele quebrou com a morte da mãe. Sim, Nossa, muito. sim. O pai dele A entrou família se num desestruturou luto, num nível absurdo, né? porque ele perde a mãe com 9 anos, né? E ele tem poucas lembranças da mãe, é triste isso, né? A gente acabou de ler os livros do Zafon, né? Que o nosso personagem fictício, Daniel, não queria esquecer o rosto da mãe porque tinha perdido muito cedo e tal. A gente vê ele aqui que ele fala que ele lembra muito pouco, ele lembra talvez de um pouco dos livros que ela lia, do interesse que despertou nele em francês e latim e tal, e basicamente isso que ele tem pra contar da mãe, Da né? mãe, não Porque tem ele muita perdeu coisa muito pra falar da cedo. mãe. E isso balançou muito. O pai, né? Ele, né? E o pai, que parece que se distanciou muito dos filhos nesse Então, momento. eu acho que ele se distanciou, mas assim, ouvindo até da própria boca do Lewis, ele fala isso no livro, de que o pai se distanciou porque ele não sabia o que fazer. Ele tinha 2 meninos em casa que precisava ser instruído, ele não sabia o que fazer. E eu achei, por mais que foi uma decisão horrível, mas eu achei que foi um cuidado tão bonitinho e carinhoso que ele manda os meninos pra estudar com um tutor particular, numa casa. Então você pensa assim, o menino vai com 12 anos estudar na casa de um tutor particular. Ele entendia de que era muito melhor do que colocar o menino num colégio grande, sabe? Onde ele ia estar longe de família, de ter esse contato familiar e tal. Mas ele não sabia que o velho era um safado, né? O tutor que ele tinha, pra não falar outra coisa. Mas era um colégio, era um internato, né? Não era um Não. simples... Mas ele morava lá, ele tinha que viajar, ele teve que viajar. Sim, ele era um internato, era mas longe. não era um colégio. Era Ele na foi morar na Inglaterra já, né? casa do velho, porque o velho tinha uma escola, mas aí ele fechou a escola, e daí ele tinha alguns alunos Como ali se fosse só. um homeschooling Exatamente, terceirizado, era um assim. homeschooling Gente, terceirizado. que perigoso um negócio desse hoje, né? Quando que isso seria autorizado? Mas ele tinha todas as credenciais. O velho, assim, tinha ótimas credenciais de formação de estudantes. Então foi ele, o irmão dele, mais alguns gato pingado lá só que estudavam Acho que o com irmão ele. dele já tinha estudado lá antes, né? E depois ele chega, 2 anos depois. Ai, gente, só Na sei que é tão experiência do irmão triste. dele. E aí eu queria até falar uma parte dessa que é importante desse período que ele morou com o velho, porque pelo que a gente entendeu, ele veio de uma família, ele nasceu em Belfast, que é Irlanda do Norte, e era uma família cristã, assim, que se denominava cristã. Então ele aprendeu a orar, tudo, inclusive ele Era até orou quando a mãe dele ficou doente, É né? o cristão anglicano, né? Então. Que Então a ele gente tinha tem pouco contato, conhecimento, né, do anglicanismo. Já temos ouvintes, com certeza, da igreja anglicana, mas a gente conhece muito pouco. E você pensar isso mais de 100 anos atrás, era uma tradição muito tradicional, né? Muito fechada A mesmo, questão assim, a da coisa oração e tal, né? das práticas. E aí ele tal. foi morar com o velho, porque o pai dele entendeu que era muito melhor do que ele ir pra uma escola grande e tal, né? E aí, chegando lá com o velho meio que fez muitas coisas ruins com ele, e era tudo muito regado à oração. Então aí você vê que foi um empurrão pra ele virar ateu. E aí eu até queria ler esse trechinho aqui, se vocês me permitirem. Mas antes de você achar esse trecho, Dri, quando você fala coisas ruins, eu só quero deixar o leitor aí, o ouvinte, alertado de que não é que o velho abusava fisicamente sim. dele, não é nada disso, tá? É só porque era um
ambiente estranho para uma criança. Não, e naquela época era permitido você castigar fisicamente, né, os alunos e tal. Não é abuso físico, mas tinha castigos físicos que podem ser considerados abusos, que são considerados abusos hoje mas tô pensando na parte mais sexual, esse tipo de coisa. Não tem nada disso, tá? Uhum. Então, e ele fala que eles oravam, eles tinham que orar lá, né, junto com o velho lá, pra comer, pra fazer todas as coisas. Aí ele fala assim, o ridículo fardo dos falsos deveres na oração, é claro, motivaram inconscientemente o desejo de me livrar da fé cristã. Porém, mais ou menos ao mesmo tempo, um pouco depois surgiram causas cientes de dúvida. Uma delas veio da leitura dos clássicos. E aqui, especialmente em Virgílio e tal, e aí ele começa a falar que o que ele estava lendo também empurrava ele para o afastamento da fé. Mas o fato desse negócio dele orar, que era muito mais como uma liturgia do que uma conexão com Deus, isso afastou ele, jogou ele de vez para fora do cristianismo, sabe? Eu achei Dri, eu queria pesado, pegar essa sabe? ponte que você deixou aí, porque o Daniel, das pessoas que eu conheço, é a mais próxima que leu os clássicos recentemente, assim. Virgílio e todos esses aí. E eu lembro de você, Daniel, empolgadíssimo com isso tudo, e sendo um cristão sério e tudo mais, a impressão que me deu foi justamente ao contrário do que parece que o Lewis viveu aqui. De que os clássicos te aproximaram mais de Deus, seja pela beleza, pela poesia, seja lá pelo que for, e parece que o Lewis foi ao contrário. Como é que foi essa experiência sua, sendo um cristão que não tá questionando, pelo menos eu acho que você não tava questionando a sua fé nessa época. Quando eu comecei a ler, é uma questão mais relacionada à profissão mesmo. Então, assim, quando eu tava na faculdade, né, então, eu sou médico, não sei se eu falei aqui, mas na faculdade... É bom explicar que a gente fez todas aquelas referências da abertura e não explicou. É um médico nefrologista, Isso, cuida médico. dos rins, que é o órgão mais importante do corpo, segundo ele. É o órgão mais importante do corpo, isso. Então, assim, quando eu tava na graduação, muitas dos nomes que aparecem na medicina são nomes que vêm do latim, que vêm do grego, e os meus professores, eles sempre citavam isso. Como não sei quem falou, no latim aqui, no latim, a artéria, né? A artéria, que eles achavam que na artéria passava ar, sabe? Essas coisas assim, do não sei o que, era isso. Depois que foi descobrir que passava sangue, néfron, até mesmo néfron, né? Que dá o nome de nefrologia, também é um nome específico. Então, assim, quando eles começam a falar todos esses nomes do corpo, da parte do corpo humano, que é grego, que é romano, que é latino. Aí eu falei, gente, eu tenho que ler alguma coisa sobre isso. E os professores mesmos falavam isso. Mas Homero, os professores na faculdade. Sim. E eu achava isso legal, mas assim, eu não tinha... eu não tinha tempo de ler. Eu falei assim, gente, eu não tenho tempo de ler o livro de anatomia, vou ler um livro de poesia. Aí isso foi passando. Então, assim, eu fui empurrado pela medicina, né? Então, assim, é só estudo, depois residência, trabalho, depois doutorado. Assim, Deus do céu, quando que eu vou ter tempo pra poder ler aquilo que eu quero? Aí eu parei e falei, não. Aí acho que 2020, eu acho. 2021, eu falei, não, vou parar, porque agora eu acho que eu já tenho maturidade suficiente, já tenho um tempo suficiente, eu consigo me organizar. E o primeiro que eu li foi A Divina Comédia, do Dante. É. Aí eu falei, não, eu vou ler isso daqui, porque os meus professores falam muito do inferno de Dante. Poxa, eu quero entender o que é esse inferno de Dante. Mas aí, pra ler o inferno de Dante, tem que ler a Divina Comédia toda. E eu achei maravilhoso. E quando eu tava lendo, não tem a Adri falou aí no início, né? Falou assim, gente do céu, eu peguei esse livro, comecei a ler, mas parece que eu não peguei nem 20%. Eu comecei a ler a Divina Comédia e parece que eu não peguei nem 10%. Porque ele cita tanto, né? Virgílio, cita muito Homero. O problema de começar a ler, cara, é que você vai pegando as referências e fala, e agora? Não, peraí. É um esquema de pirâmide isso. É esquema de pirâmide. Se ele tá citando isso é porque é importante, cara. Talvez eu tenha que saber disso também. Mas quando ele falou do Goethe, eu falei, esse eu já li. Assim, talvez eu não vou ler coisas específicas da parte da Idade Média, da Itália, onde que formou isso, mas pelo menos os clássicos eu acho que vale a pena ler. Aí depois a Divina Comédia, aí eu fui pros clássicos mesmo. Aí eu comecei a ler Ilíada, a Odisseia. É difícil, mas ao mesmo tempo vai encaixando muita coisa. Muitas coisas vão se encaixando. Aí eu comecei a ficar mais interessado na questão do panteão grego, romano. Aí eu fui lendo Virgílio. Aí eu fui entendendo um pouco melhor Ovídio, um pouco melhor como que era a tradição naquela época.
E aí eu fui conseguindo entender os nomes do corpo humano hoje, entendeu? Eu falei assim, é verdade, faz sentido. Mas eu não olho só o produto final, eu tento ver o todo, entendeu? Assim, a demora que aquele cara teve pra poder conseguir fazer aquela história na cabeça dele. Então isso me emociona. Isso é uma coisa, demais, né, a arte emociona, entendeu? É. Então é isso que eu fico emocionado. O Tami viu quando a gente foi lá no colégio ver lá aquelas... A gente foi, quando a gente terminou de ler Divina Comédia, a gente foi no colégio aqui em São Paulo que tinha uns painéis, né? uns murais, né? Lindíssimo. Eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa linda. É emocionante, cara. Exato, é emocionante. Quando eu tava lendo, não me afastava, porque em nenhum momento isso diminuía minha fé. Na verdade, aumentava a minha fé pela beleza de tudo aquilo. Eu falei assim, gente, mas quem pela fez criatividade isso que Deus deu pra essas pessoas, Exato. não é? Eu falei assim, uau, eu não consigo escrever desse jeito. Deus deu isso pra ele e ele consegue fazer isso de uma forma belíssima. Eu não consigo pintar um quadro desse jeito, mas o cara conseguiu passar a emoção. E eu tô emocionado por ver não só o produto pronto, e sim ver a obra completa, a obra sendo feita, entendeu? Aí eu vou ser um pouquinho fã, né? Um pouco fã, eu tenho que falar. Então, assim, quando você ouve o Irmãos.com, aí você não ouve só um episódio, você entende? Quem já tá participando há muito tempo consegue entender a história, entendeu? Então, eu falo muito assim, respeita a história, respeita a minha história, eu fico falando pros residentes aqui. Então, assim, respeitar a história é uma coisa que é muito cara pra mim, entendeu? Então, eu não consigo olhar só um ponto, eu olho toda a história, toda a trajetória. Da mesma forma que eu vejo que o Lewis, eu não sei a que ponto, talvez ele não tinha tanta informação como... Talvez não. Ele não tinha tanta informação como nós temos hoje. E quando eu comecei a ler, eu já comecei a ler de uma forma mais... sempre fui da igreja, então Daniel, talvez mais madura. Ele foi estudar na casa do velho com 12 anos. Então a gente tem esse fator. Com 12 anos, ele tinha perdido a mãe dele. Então, assim, aonde ele buscava refúgio e carinho e amor, eu fico imaginando. Ele tomava paulada no sentido emocional, aonde a oração, que é uma parte de conexão com Deus, com o sobrenatural, com o espiritual, e ele via aquilo muito mais como uma liturgia. Então, eu consigo entender esse afastamento dele por conta disso, é pra ele aprender o grego, né? Ele tem que ler no grego, ele não sabia nada, e aí, assim, a motivação que o levou a ler ali é muito diferente da sua também, né, Daniel? Sim, exatamente. Assim, a maturidade pra poder ler. Sim. Então, assim, foi muitas coisas. Então, na verdade, a arte, ela não me separa de Deus. Sim. É justamente o contrário. Aproxima. Eu acho que me aproxima cada vez mais. Eu me emociono com isso. Isso é perigoso até, né? Assim, muitos assim, na história, né, da nossa formação cristã, a gente já ouviu muitas vezes assim, não lê esse tipo de coisa porque isso vai te afastar de Deus. Lê isso aqui que vai te aproximar de Deus e tal. Gente, a máxima, não lê Harry Potter, que é bruxaria. Exatamente. Isso vai E a Adri sempre que vai defender Harry Potter fala que é um livro cristão e começa a tirar um monte de lição cristã do livro. Assim, mas como assim livro cristão e tal, né? Você consegue colocar a sua cosmovisão onde você quiser. E se você ir para essa última instância de que a criatividade é dada por Deus, a capacidade de produzir arte é dada por Deus, então qualquer coisa que você vê, você vai admirar porque é a capacidade humana dada por Deus de produzir aquilo. Isso é impressionante mesmo. É muito louco. E é incrível como a arte realmente nos conecta e nos emociona e muitas vezes cura, né? Inclusive o último filme que tava concorrendo ao Oscar aí, o Hamnet. Cara, que filme sensível, meu Deus. Tem vários reacts aí, o pessoal fazendo vídeo, eu antes do filme e eu depois do vídeo. Eu depois do filme, né? Com a cara lavada, chorando. E é arte, cara, é arte aquilo, não é assim, não tá descrito assim exatamente como os personagens ali foram curados, mas foi através da arte, aquilo é muito lindo. E você conseguir ver isso passando na sua frente, Nossa, assim. cara. A sensibilidade do artista, o ator. Então, assim, o ator atuando não é daquele jeito, não é daquela personalidade, ele conseguiu transformar tudo aquilo na tela e você chora e cai uma lágrima do seu olho. Quem é que consegue fazer cair uma lágrima do seu olho, gente? E tem assim, tem vezes que eu me emociono pela história, que é triste, né? Ou que é muito feliz, com um final feliz e que abraça a gente. Mas às vezes eu me emociono simplesmente pela beleza do que tá sendo apresentado, né, cara? Você fala, caramba, mano, que sensibilidade, sabe? Às vezes não é um tema emocionante, mas a beleza nos emociona. Isso é muito legal. Sempre que a gente assiste um filme que toca a gente, assim, às vezes não tem nenhuma mensagem cristã no filme. É um filme normal, um filme artístico, um filme... E a gente tem... Agora que os meninos estão maiores, a gente tem apresentado coisas mais profundas pra eles, né? E sempre que a gente termina o filme, a gente ora com eles antes de dormir, a gente sempre agradece pela criatividade que Deus deu pra aquelas pessoas que produziram aquele filme, sabe? Ou aquele livro que a gente terminou de ler e tal. Porque
que é uma dádiva de Deus mesmo, né? E a gente vê o Lewis descobrindo isso aqui no livro dele, e a gente descobre, por meio dele também, um pouco mais dessa capacidade de Deus, né? Não, inclusive, até assim, dando um pequeno spoilerzinho, o livro chama Surpreendido pela Alegria, e aí você vê que no começo ele tinha esse contato com o cristianismo, e aí ele perde, né, dos 12 anos aí até um montão de, sei lá, 20 anos, 24 anos talvez. Eu não fiz as contas de quando ele realmente começou a pensar nisso, mas você vê que o tempo todo ele tá buscando a alegria, né? Ele tá buscando alegria, buscando alegria, buscando alegria. E cara, o ser humano, ele tem essa questão de que é um relacional também, né? De você tá buscando algo e você muitas vezes não sabe o que é. Então aí, por isso que eu até falei, né? Aí o Paulinho falando de que às vezes a gente tá buscando coisas que são muito extraordinárias. E aí eu lembro quando eu comecei a ler o livro a primeira vez, Surpreendido pela Alegria, eu imaginava que quando ele encontrasse a alegria, ia ser um negócio, fogo de artifício, ele encontrou, que legal, um monte de coisa. E não, cara, e aí ele fala sobre o ordinário, sabe? De que o ordinário ele é pintado de brilho e muitas vezes você não vê. E cara, isso a gente acha é tão que lindo, o Surpreendido pela Alegria... E também né? Que é ele buscando a alegria e encontrando em Deus e na cruz e tal. Mas você vê que no fim das contas é ele se surpreender que a alegria não é a coisa mais importante pra vida dele, né? Isso é muito legal. Logo no início do livro, ele dá uma definição formal do que ele chamou de alegria, né? Ele até põe com A maiúsculo, né? Eu separei um trechinho aqui, corro o risco de ler e ficar meio confuso porque vocês não estão vindo na argumentação dele. A gente tá pegando a coisa no meio, tá? Entendam isso. Só que é do tipo que queremos. Duvido que qualquer um que a tenha experimentado vá trocá-la por todos os prazeres do mundo se as duas opções estiverem a seu alcance. Mas a alegria nunca está a nosso alcance, ao contrário, frequentemente, do prazer. E aí você vê uma ânsia dele ao longo da autobiografia em buscar essa alegria o tempo todo, porque meio que ela aconteceu sem querer na vida dele. Ele, de repente, ele falou, cara, o que é isso, sabe? Que tá acontecendo? E aí ele chamou de alegria. Beleza, eu quero repetir essa experiência. Quase como se fosse uma droga, sabe? Eu lembrei disso. E aí disso. ele vai buscar em muitas coisas e ele nunca encontra, sabe? Lembrei da letra do U2 aqui. E aí ele vai. E aí surpreendido pela alegria é muito do que o Paulinho falou. A busca dele, na verdade, estava pela coisa errada. E aí ele percebe que a alegria ela vai aparecer outras vezes para ele. E também vai ser de novo quando ele não estava procurando por ela. E não é muito... Ele está sendo surpreendido, definitivamente. Pois é, então. Mas não é muito como Cristo nos encontra, sabe? Lembra lá do momento da sua conversão, sabe? Não foi exatamente você que foi atrás da coisa. De repente surgiu uma coisa incomensuravelmente boa na sua frente. Cara, acho que eu nunca usei essa palavra na minha vida. É Lee Lewis. É surpreendido, foi surpreendido pela... Mas uma coisa que é interessante, Otan, é que você lê, né, uma parte depois, mas eu queria ler uma frase antes. Opa, vamos lá. Eu tava pensando nisso também, eu tava até aqui. Porque assim, era o primeiro capítulo mesmo, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Colocar na mesa o conceito das coisas que nós estamos conversando. Então assim, a alegria pra gente pode ser um monte de coisa, mas vamos lá, pra Lewis, o que era a alegria? E ele vai e coloca, como um bom acadêmico, ele coloca o conceito. Isso é fenomenal. Mas assim, ele escreve assim: para os que ainda estão dispostos a prosseguir, só vou sublinhar a característica comum das três experiências, porque essa alegria ele tinha experimentado ou experienciado isso em 3 experiências anteriores que ele cita, que são até experiências literárias, que é muito interessante. A gente sai com uma listinha de livros aqui que dá pra fazer pelo menos um aninho de literário, hein, Paulo? Não, muito então mais. Você vê assim, experiências literárias. Aí ele vem e fala, é a de um desejo não satisfeito. Porém, é mais desejável que qualquer outra satisfação. Cara, eu chamo a alegria. Deus o livre. Eu tô aqui surtando. Porque isso é o primeiro capítulo, não é? Sim. Aí aqui, um dos últimos, eu vou ter que ir, amor. Desculpa, porque assim, ler esse livro vai ser um nó no cérebro dos nossos ouvintes, mas é um nó no nosso cérebro também. Por mais que a gente conte do livro aqui, nada vai substituir a experiência de ler isso aqui, porque, cara. A gente não vai chegar nem na... Até porque não é um livro de uma historinha linear, exatamente. que a gente vai... Vamos contar a história, sabe? Não. Esse episódio é diferente.
Até porque, assim, ele começou lá, né? Criança, perdeu a mãe, foi morar com o velho, decepcionou com a igreja. E aí, ao mesmo tempo que ele tava se descolando do cristianismo, ele tava com essa ansiedade buscando algo. Então, ele experimenta várias coisas ao longo da vida dele, que a gente pode voltar e falar nisso. E aí, quando ele faz aí, no primeiro capítulo, sobre essa alegria, e aí você vai que lá no final da vida dele, que quando ele realmente se toca o que é a alegria, ele fala sobre o desejo intelectual, que é a curiosidade que ele tinha, as vidas, os relacionamentos até sexuais que ele teve e tudo, ele tava procurando essa alegria mesmo, né? E aí ele fala assim, a própria alegria, e ele sempre coloca em maiúsculo. Eu não sei se isso é uma liberdade poética aqui do tradutor, ou se realmente o Lewis colocou... Com certeza, ele usou em maiúsculo. Em maiúsculo. Porque o personagem principal do livro é a alegria, né? Aí ele fala assim, a própria alegria, considerada simplesmente um acontecimento na minha mente, revelou-se algo totalmente sem valor. Todo o valor estava naquilo do que a alegria era o desejador. E esse objeto, de maneira bastante nítida, absolutamente não era um estado da minha mente ou do meu corpo. De certo modo, posso dizer que tirei tal conclusão por eliminação. Eu já havia experimentado tudo na mente e no corpo, como se perguntasse pra mim mesmo, é isso que você quer? Por acaso é isso que você procura? É isso que você tá procurando quando você tá buscando alegria? Por último, eu perguntei se a própria alegria era o que eu desejava, rotulando a experiência estética. Fingi que podia responder afirmamente. Mas também, essa resposta se provou insatisfatória. Inexoravelmente, a alegria proclamou: você quer, e eu mesmo sou esse seu querer. Algo diferente, exterior, não mesmo nenhum mesmo estado seu. Ainda não chegara a hora de perguntar: quem é o desejado? Quem é a alegria? O que eu tô buscando? Mas somente, o que é isso? Cara, tem muito mais coisa aqui, mas eu vou parar aqui porque quando eu comecei a ler o livro, surpreendido pela alegria, eu tô aqui. Quem é essa alegria, sabe? O que eu realmente tô desejando? O que eu realmente tô buscando? E cara, quantas pessoas você já não conversou na rua, ou até mesmo você mesmo tá buscando alguma coisa e você fica rotulando. Eu acho que era isso que eu queria. Acho que é isso que eu desejava. Eu acho que essa experiência que eu tô tendo é isso. Quando você vai no mercado com fome, né? O que eu quero comer? O que eu desejo agora, por o que eu salivo, sabe? Mas, na verdade, é o que é isso, sabe? Que tá dentro do meu coração, sabe? E é aquilo que ele fala depois, né? Que é você jogar pó, glitter, nas coisas que são ordinárias e comuns. E você entender que aquilo tudo é presente de Deus pra você. E é o Espírito Santo que habita em você que vai te preencher, sabe? Cara, eu achei... isso não é o Eclesiastes de Salomão? Não é muito... Não é muito um tapa na cara da gente, até hoje, sabe? E aí quando ele fala sobre as placas no final, mas isso é o... Essa é a última frase do livro, isso aí tem que deixar... A última frase eu chorei, mano. Cara, você termina e é aquela coisa que a gente falou agora há pouco. Não é só terminar porque, puxa, como me fez pensar coisas boas, como eu cresci lendo esse livro, mas você fica naquela êxtase. E aqui são os dois êxtases, o com X e o com S, do estático e o extasiado, sabe? Que você fica... Como eu fui, sei lá, quando eu fui pra Patagônia, e eu só ficava olhando aquela paisagem e eu ficava... Não consigo traduzir isso em palavras, sabe? Como é possível existir isso e a pessoa duvidar de Deus, sabe? Era a única coisa que eu conseguia imaginar. Quando eu terminei esse livro, eu parei assim, sabe? Se alguém me visse e falou, tá tudo bem? Tipo, você tá olhando pro infinito, sabe? Tipo, aí não é o que desejo, o que é o desejo, sei, né? Sabe? Exato. Eu não sei ainda. É muito legal. Processar essas informações, mas, cara, eu tô fora de mim aqui. Me dá uns minutos, sabe? Me deixa aqui. Vocês não lembraram do Hipshit? Hipshit, eu não sei falar o nome do ratinho. O ratinho, né? Cara, muito com o negócio das placas. Meu Deus! Da onda, né? O Hipshit, Acho que ele vai pegando algumas coisas dos livros que ele já tinha escrito e vai... Tem muito, porque é o mesmo autor, né? Lá no começo, quando ele descreve a infância dele, eu escrevi na margem aqui, ó. Eu vou até ler esse trecho aqui, ó. A Casa Nova é praticamente um personagem de relevo na minha história. Sou um produto de longos corredores cômodos, vazios e banhados de sol, silêncios no piso superior, sótãos explorados em solidão, ruídos distantes de caixas d'água e tubos murmurantes e o barulho do vento sob as telhas, além disso de livros infindáveis. Eu botei na minha margem aqui, lembrei do começo do Sobrinho do Mago. E sabe, escrevendo na casa. A gente ainda não leu, vai em algum momento chegar isso aqui, mas
é a vida dele sendo colocada nas histórias que ele constrói. Eu acho que é interessante só o One passando em toda a história dele, porque ele realmente divide, né, as idades dele e pra onde que ele vai, né? Quem é a pessoa que forma ele naquele momento. Então, quando ele perde a mãe dele, que ele foi, que professor que marcou por isso, por aquilo. O irmão dele que era o melhor amigo, aí de repente o irmão dele vai pra escola, aí o pai dele que só trabalha. Então, assim, tem vários momentos aqui que ele fica falando disso, né? Então, talvez muita gente se identifique com essa parte, né? De como que foi a perda da mãe na infância, na adolescência, a ausência que é, né? A importância que é uma mãe para poder formar uma criança e um adolescente. E também a ausência, presença do pai. Mas também, assim, parece que isso traz uma maturidade pra ele também de entender, puxa vida, ele perdeu a mulher dele, que provavelmente amava, né? E ele não sabe o que fazer, e ele precisa trabalhar pra sustentar, então ele fica muito tempo fora. Talvez quando chega aqui, diferente da Dri, eu entendi que o pai dele era um pouco mais distante, assim, rigoroso, talvez. Eu não achei que ele era tão... Eu entendi isso. E depois, o pai dele querendo fazer com que eles, assim, dessem certo mesmo, né? Assim, eu tô trabalhando demais pra poder vocês serem alguém, assim, vai pra vida, vamos lá. E dá pra ele, talvez, o que o pai achava que era o melhor na época. E é legal de ver o Lewis fazendo isso, porque ao mesmo tempo em que ele declara os defeitos e os problemas que a falta até de paternidade causou nele, eu percebo no Lewis um cuidado em proteger o próprio pai pra ele não se tornar o vilão da coisa, sabe? É uma maturidade. Então, é isso que eu ia falar. Maturidade, cara. Até o velho, ele podia ter pintado muito pior, e ele não pintou o velho, sabe? Ele até defende em alguns momentos, né? Então isso, assim, isso é bonito de ver isso escrito, mas também quando vai chegando em momentos de adolescência, de escola, aí você já começa a ficar... Tem alguns capítulos ali que são capítulos sensíveis, né? Relacionados à você escola. Vê ele se perdendo, né? Até pelo ambiente transformando quem o Lewis era, indo pro que seria talvez o equivalente nosso à época da faculdade, a questão das fraternidades que a gente tanto vê nos filmes Mas igual ele fala do Poga lá, né? Ele fala, você acha que foi ele que me levou pro mau caminho? Não, eu já tava. Eu só tava experienciando outras coisas. Então, às vezes, só pra gente tomar cuidado, porque assim, tem um movimento novo aí no Brasil, surgindo, né? De que a universidade é do mal, que você tem que afastar seu filho de lá, que desencaminha o adolescente. Desencaminhando. Então, a gente vê que, na verdade, o que faltou muito pro Lewis mesmo foi no começo, é de ter uma base de fé real, e não uma liturgia igual acontecia com as orações. É isso que faltou. Então, igual o Daniel contou sobre o currículo dele aí, sobre o livro que ele teve que fazer da vida dele, eu achei fantástico. Eu não tinha nem passava pela minha cabeça de que isso acontecia com o professor, entendeu? Então, a gente defendendo aqui a classe de professor, tá? Só falando pra gente tomar cuidado com isso. E uma coisa também que aconteceu com o Lewis é que, não só nessa época de fraternidade, que ele estava experimentando, conhecendo muitas coisas, ele falou que ele sempre teve muito relacionamento com o corpo docente. Então, igual ele fala do Kirk lá, que ele ficou muito amigo, e esse professor era ateu, convicto, e passava literaturas ateístas pra ele ler e tal. E ele, interessante, é uma pena que eu não consegui marcar aqui no livro, e ele fala assim que ele lia, mas ele falava que quase todos eram bobos e que os mais inteligentes eram os que eram cristãos. Aí eu não lembro que ele falava, era alguma coisa assim, o menos pior era bobo demais. Então ele cita o Chesterton, né? E aí ele gostava de ler o MacDonald, o Chesterton. E é legal, muito legal isso, né? Ele não fechou a porta, ele lia os caras porque os caras eram bons, se eram cristãos ou não, é o que ele queria ler, e isso foi plantando essa sementinha. Assim, os argumentos desses caras ateus aqui são interessantes, mas parece que são infantis perto do Chesterton, que traz uma profundidade, que me faz pensar e tal, e isso foi trabalhando, né? E eu não sei pra vocês, mas assim, já falaram isso pra mim uma vez, eu não lembro qual foi a situação, de, nossa, mas você é cristã, você é tão inteligente. Eu acho que foi até na época da faculdade. Você lê tanto, como pode, sabe? Pra mim também é a mesma coisa. Ah, mas você é médico. Ah, mas você como é isso. Pode? Talvez para algumas pessoas pode ser que na época da escola
da escola, que tá passando ali, ensino médio, vamos dizer assim, né? Que tem lá aquelas castas de alunos, que possa ser um tema sensível também. Porque era internato, né? Então, eu acho que tem até alguns países, agora em Gana, né? Que eu fui lá na parte da missão, também tinha umas escolas, a high school era uma parte só de meninos ou a parte só de meninos. Então, só para poder saber que também tem algumas coisas que não fala explicitamente sobre questões de abuso, nem nada disso, mas pode ser que algumas pessoas tenham esse tema como sensível, tá? É Eu tô falando isso aqui pesado. porque Nossa, é verdade. Um tem disclaimer, alguns né? lugares que ficam falando sobre isso Sim, também, tá? é muito pesado e eu mesmo. achei que ele tratou com muita naturalidade, porque talvez na cabeça Porque dele, ele não da se envolveu. época... Porque ele não se envolveu, né? Ele viu que existia, mas ele não fez parte. E eu acho que esse perfil nerd dele ajudou isso. Dele se distanciar a ponto de olhar aquilo tudo quase como se fosse um objeto de estudo acadêmico, sabe? É verdade. É. Nossa, Parece que verdade tudo era mesmo. assim, né? Ele cita de uma maneira muito assim, é claro, ele tá contando uma história, o que ele vivenciou e como ele viu e tal, e como ele encarou na época. Mas você vê que alguns meninos faziam favores sexuais pra não sofrerem bullying, cara. Olha que coisa agressiva que é isso, né? E, enfim, a gente passa por isso, tal, tá na história também, mas A gente tá passa tratado por com isso como naturalidade. assim, amor? Só pra explicar melhor. A gente passa por isso na história, desculpa. Ah, tá. É. Não, mas Eu vi que- no mundo atual deve ter coisas Sim. bem Sim. piores por aí, viu? Sim, sim. Então, a gente lendo a história dele, isso está mencionado lá também uhum. como parte do que ele não viveu. é um livro do que por onde ele infantil, passou. assim, eu não daria esse livro pra um pré-adolescente ler, não daria. Sim, mas Acho que até não para tem pessoas maturidade que, pra isso. sim, mas até para É, pessoas que que já estão podem dar em um período gatilho, de né? cura isso, exatamente. É. Não, muito bom, Daniel, você falar disso. Sim. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei, nossa, mas ele podia ter tratado isso com muito mais É que não mão, é o tema sabe? do livro, né? Mas Ele abriu mas aí agora um vocês me pop ajudaram. grande demais. É. Não, mas é isso mesmo. E aí, depois que passou, e aí que ele foi... Poxa, gente, ele na adolescência ele lia Homero, né? É só isso, né? Então, assim... Como assim? Vai ser levado para essa parte acadêmica. Então, tudo parecia que era um experimento, né? Tudo era alguma coisa antropológica. Tinha que pensar, por que faz isso? Por que faz aquilo? Não vou misturar com isso, não vou misturar com aquilo. E o imaginário dele foi construído desde muito criança, né? A gente falou muito pouco no início, mas essa questão das fábulas, ele ama o George MacDonald, por exemplo, que escreve o Fantastes. Ele ama construir mundos assim, imaginários. Ele tem até um amigo que ele fica conversando sobre esse mundo imaginário e ele busca alegria algumas vezes ali e não encontra, né? Mas enfim, tá buscando. E não, muitas leituras, né? Leituras sobre tudo. E É os muito amigos, legal. né? Um amigo que fica próximo, né? Que ele consegue, que depois, né, mais velho, que vai realmente ter um amigo. Eu esqueci de anotar aqui, mas assim, parecia ser uma amizade muito, muito verdadeira. Que ele Acho que era o descobre O Arthur, né? Eu acho que era o Arthur. É. Isso. Mas tinha uma parte ali que me pegou, assim, quando ele adoeceu. Enfim, teve uma parte ali que me pegou dessa amizade. Mas no final das contas, ele vai pra Oxford. Eu fico imaginando, gente. Que ele legal lá que deve naquela ser, cidade né? maravilhosa. Naquela cidade, imagina. E você ele andar fala lá da naquele- cidade, né? De como olhava pela janela e via tudo. Ah, é tão legal, cara. Logo no início, ele fala assim, eu como irlandês chegando em Londres, assim, ou Oxford, ou qualquer outra cidade mais desenvolvida, é uma coisa assim, meu Deus, eu nunca vi isso, que coisa Sim, linda, que coisa linda. Você imagina em Oxford, lá naqueles Não, corredores e os lá do Harry Potter, onde irlandeses, foi gravado o Harry Potter. cara, é muito legal. Não, e eu Foi acabei gravado de, Harry eu Potter acabei lá? de voltar. Teve Sim, alguns que sim. foi. Algumas coisas foi gravada Que por legal. ali. É. E eu acabei de voltar da Irlanda e foi muito legal, porque daí ele lia, aí ele falava que ele foi pra Wicklow Mountains, que ele foi pra Dublin, e eu acabei de passar por esses lugares, é muito legal, né? E que tem a aí- casa de longe, dele em eu não Belfast, consigo ver né? nada. Não, e é legal, tem a casa dele em Belfast e tudo lá, e é interessante porque, assim, os irlandeses, eles não são muito amigos dos ingleses, né? Por conta de questão histórica, Enfim, guerras entre eles, né? Então. E aí você vê que ele fala assim, não, ele tava meio que preparado até pra não gostar da Inglaterra, mas ele falou que não teve como não gostar, sabe? Porque é muito bonito. É assim, aí você vê a história na sua frente, assim, é como se fosse
um museu, o pessoal fala isso, né? Um museu ao céu aberto, assim, né? É uma coisa muito linda legal. mesmo. E aí ele começa a conhecer outras pessoas muito interessantes. E é nesse momento, e eu achava que ia ter muito mais do Tolkien, cara. O Tolkien só é citado 3 vezes durante o livro. Um pouquinho, né? Mas o Tolkien foi chave nisso também, né? Porque Então, primeiro porque ele começa tava... com os livros, mas aí começam a aparecer os amigos pra corroborar o discurso. Tem uma frase que é muito engraçada que eu marquei aqui, que a Adri pegou. Eu queria citar o que a Adri falou também, né? Que as pessoas mais legais eram, assim, eles eram muito inteligentes, né? Eu procurei essa frase e não achei Que agora. tem, assim, no capítulo Checkmate, que tem uma canção que é uma frase da canção que fala bem assim: os cristãos estão errados, né? É a canção. Mas todos os outros são chatos. Cara, é muito legal isso, porque daí ele fica tentando entender como esses caras escrevem tão bem Como que e eles são são bons e tão são legais, inteligentes. interessantes, São ainda creem, cristãos. né? Sim. É. E aí, até quando ele conhece o Tolkien, ele pega e fala assim: não, eu entendi que eu tinha que ficar longe de filólogos e de papistas. E o Tolkien, né? E o Tolkien é era os duas dois. coisas. É. Porque Muito até bom, então né, ele, cara? ele como ateu, ele não cria em divindade nenhuma, em nada espiritual, né? E tanto que a gente vai ver a sua conversão primeiro ao teísmo e depois ao cristianismo. Primeiro ele Então- aceita a existência de uma deidade. A existência de Deus antes de tudo, né? Aí você faz amizade com um cara que, além de teísta, crê na Igreja Católica, crê no Papa e ainda assim é interessante, né, cara? Como pode, né? Teve a parte aqui que vou pedir licença pra poder ler, mas quando ele foi e descobriu e falou do Chesterton, né? Então, assim, Chesterton, maravilhoso, né? Deus do céu. Então, assim, você vai lendo. Você tem uns ídolos, né? Não, véi, vai falar. Ele errou muito, né, velho, lendo esses caras. Se ele queria ficar longe, ele errou Errou rude. feio. Aí ele falou bem assim, no capítulo Checkmate, que é um dos últimos, assim, também. Ele falou assim: depois li O Homem Eterno, de Chesterton. E pela primeira vez enxerguei todo o esboço cristão da história delineado de uma forma que, para mim, parecia fazer sentido. De alguma forma, consegui evitar, então, um abalo muito forte. O leitor lembrará que eu já considerava Chesterton o homem mais sensato da face da Terra. Aí ele coloca entre parênteses: tirante seu cristianismo. Muito bom, Então, né? isso que era legal, entendeu? Que ele admirava o cara, né? Tirante seu cristianismo. E é isso que eu gosto do Lewis. Ele joga umas sacadas assim, uns sarcasmos, umas ironias. Me lembra muito Tan em alguns. Obrigado. Vou ficar comparado com ele, nem aquela careca. Ô, cara, sabe que deve ser muito legal, cara? O C.S. Lewis leu Chesterton e entendeu tudo, né? Porque com a mente dele, desse tamanho, ele conseguia entender tudo. Fala, caramba, cara, eu queria estar lá pra poder entender igual ele entendeu. Mas se você tivesse com o Lewis, ele não ia gostar que você ficasse do lado Não, dele. verdade. Eu ia. Deixa eu ler junto, vai me explicando, Mas por favor. você tem um vínculo quase sanguíneo aí com o Lewis, não é? Lembra os leitores aí. Claro Ah, que é não, verdade. Do seu amigo. Não, eu tô a 2 graus só do C.S. Lewis, porque eu tenho um amigo na Irlanda Do norte. do Norte que eu converso com ele, agora tá mais raro assim, mas eu conversei muito com ele todas as segundas-feiras, a gente conversava pra eu fazer companhia pra ele, porque ele é um missionário aposentado, e pra eu praticar inglês também. Então, assim, a gente tinha um tempo de conversa. E no quadro, na parede atrás dele tinha um quadro, e ele me mostrou que era um quadro com uma carta emoldurada do C.S. Lewis, porque pra ele. Porque ele foi aluno do C.S. Lewis nos últimos anos que o C.S. Lewis lecionou, ele foi aluno. Hoje ele tá com 86 anos. Eu comecei a conversar Oxford, com né? ele tinha 82, 83, agora ele tá com 86, 87 anos já. E ele teve aula com o C.S. Lewis. Bom, se você é nível 2, eu sou nível 3. Eu posso falar essa, né? Porque eu te Só que conheço. a única coisa é que eu nunca apertei a mão dele, né? Então, assim, a gente só se conhece virtualmente, mas a gente conversa. E, assim, deve ser um dos poucos homens vivos que tiveram aula com o C.S. Lewis. Porque se ele teve aula com o C.S. Lewis no fim da carreira, no fim da vida do C.S. Lewis, e hoje ele já tem quase 90 anos, eu tive esse privilégio aí de ver essa carta. Eu tenho uma foto, porque a hora que ele aproximou da câmera, assim, eu dei um print. E a foto da carta escrita à mão pro C.S. Lewis destinada a Você ele. foi o meu pior aluno. Ou tipo uma coisa bem banal assim, né? Para a segunda-feira que vem, leia o capítulo 4 do Camila. Não, porque foi uma carta, eu não lembro o tema, mas era uma dúvida que ele tinha, porque o Lewis foi professor de literatura inglesa pra ele. E foi uma dúvida que ele tinha, depois que ele terminou as aulas, ele escreveu uma carta com o C.S. Lewis perguntando algo sobre o tema da matéria que ele dava, e o Lewis respondeu uma página só assim, com a opinião dele. É muito legal.
E indo pra esse capítulo, que é o capítulo da conversão, eu acho que Que é incrível. A gente já deve estar encaminhando pra lá, né? Eu imagino. Temos Não, temos dois capítulos-chave que ele deu nomes parecidos pra gente encontrar fácil depois, né? Que é o cheque e o checkmate. E o checkmate, né? São Cara, os dois Mas preciosos. eu só queria falar só uma coisinha antes, Daniel, só pra não ignorar o fato que ele, né, igual a gente falou, ele com 12 anos foi estudar lá na casa do velho, aí depois ele foi pra faculdade com 18 anos, ele ganhou uma bolsa, né, eu achei isso tão legal, só que daí ele teve que ir pra guerra. Ele foi reprovado, né, ele foi reprovado também nas primeiras tentativas de bolsa e conseguiu só depois. E aí conseguiu depois. Mas ele teve que lutar na guerra, né, então teve esse período da guerra onde ele fez amizade, conversou, ele via os corpos, mas ele falava que ele não gostava de estar lá e tal. Então, não, e ele falou que ninguém gostava, né, ele falou que ninguém queria estar lá, ninguém apreciava aquilo, mas era um dever cívico que ele tinha que cumprir. Tinha que estar obrigado, Militar, né? Nem cívico. Não, e ele até fala que assim, né? Não devo retratar o período de combates no exército como tempos dourados. Conheci ali tanto o mundo quanto a grande deusa bobagem. O mundo apresentou-se de forma bastante ridícula na noite do meu aniversário de 19 anos, em que eu cheguei lá na linha. E aí ele vai falando, né? Como é uma grande bobagem tudo aquilo. E ele até foi parar no hospital, né? Por conta da guerra. E aí ele foi atingido por uma explosão, né? Uma granada. E aí ele fala que ele divide o quarto com o romântico. Porque o cara tava tendo um caso com a enfermeira e tal. É verdade. Eu falei, gente, ele não precisava, né, ter citado isso, mas não, mas tem história também, não é só... Ele falou, o bom é que assim, enquanto eu ardia de febre, ele ardia de outra forma. E aquilo não tava me incomodando, porque eu tava tão... Engraçado demais, gente. Esse cara é engraçado demais. Eu me pegava gargalhando, assim. Rindo, muito bom. Em várias histórias. E porque ele tá falando da guerra, de repente, sabe, muda o negócio. E dessa guerra aí que você tá falando, até mesmo quando ele tava falando da escola, né, da escola e da faculdade, ele diz assim que... É porque ele escreveu esse livro aqui, ele já tinha passado por tudo isso, né, já tava bem mais velho, mas quando ele tava escrevendo, voltando lá atrás, ele falava assim que essa divisão de caças da escola fazia diferença nenhuma, porque na trincheira todo mundo era igual. Exatamente, todo mundo era igual, exato. Cara, que engano. Morria igual. Ia igual. Mas ele chamar de adeus à bobagem foi... E o período que a gente tá vivendo, né? Agora, né? Que bom que ele não passa pano pra guerra, né, cara? Isso é muito bom. E ele relata até um pouquinho, né, no Crônicas de Nárnia, começo da guerra lá. Então você vê o que ele viveu, né? E aí, chegou no capítulo do checkmate. Gente, esse capítulo é simplesmente sensacional. Assim, é uma crescente. E assim, ele tava construindo tudo e eu não parei de ler, assim, eu tava muito, muito fixado nesse capítulo. Ele fala, o peão já caiu, o bispo tá caindo. O segundo bispo vai cair. A raposa foi expulsa, agora não sei o que do campo aberto. Aí começa, aí cita todos os autores. Aí ele cita, e quase todos agora, de alguma forma ou de outra, faziam parte da matilha. Platão, Dante, MacDonald, Herbert, Barterfield, Tolkien, Gilson, a própria Alegria, tudo e todos se haviam unido de um outro lado. Até meu próprio aluno, Griffins, mesmo não sendo ele crente, teve a sua participação. Aí ele vai colocando todo mundo. Quem é Griffins? Griffins é alguém que a gente conhece? Era um aluno dele. Era um aluno dele. Da universidade. Não, pensei que era alguém que ficou conhecido depois. Não, aí ele até falou assim, até meu próprio aluno Griffins, hoje Don Bad Griffins, que mesmo não sendo ele whatever de não sei que tem, que eu também não sei o que teve sua participação. Então você vê assim, que ele foi formado por todos esses caras que ele leu, ele foi formado por todas essas pessoas que conviveu com ele, presenciou, né, a vida e compartilhou de vida, e até mesmo pessoas que eram mais novas do que ele, né, que são os alunos, também ajudaram ele nesse processo todo de tentar entender, até chegar, e logo depois, na folha depois, ele foi no momento do êxtase total, que aqui eu tive que chorar, eu parei, e eu me vi dentro daquele quarto, entendeu? Ele explicando tudo. Você quer falar alguma coisa, Tânia? Eu sei que o Tânia tá aguardando esse ansiosamente. Não, esse capítulo aqui, ele não tem página sem grifo, cara. Mas eu tava escolhendo alguns aqui, porque também é daqueles que eu parei e falei, cara, que frase, sabe? Aqui, ó. Pela primeira vez examinei-me a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou. Um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Cara, que demais, né? E embaixo ainda, esse é o... Cara, entra pra
Se eu um dia for escrever um livro, talvez eu traga essa frase como um epígrafe, né? Coloca ali no começo, né? Minha analogia, como eu percebi então pela primeira vez, sugeriu o contrário. Se Shakespeare e Hamlet pudessem um dia se encontrar, seria sem dúvida um ato de Shakespeare. A Hamlet não cabia iniciativa alguma. Lembrando que o Hamlet é um personagem do Shakespeare, então ele tá fazendo uma analogia dele com Deus aqui, né? No sentido de que, cara, não era eu que tava procurando Deus, que é o autor do livro da minha vida aqui, né? Era o Deus que tava procurando a mim, e era Deus que pode falar com a sua criatura. A criatura não consegue falar com o seu autor. Cara, é demais esse livro, é demais. Teve um trecho antes também que eu não li, que eu falei, cara, eu lembrei muito do Eustáquio arrancando as escamas do dragão lá nas Crônicas de Nárnia, sabe? É assim, é tudo a vida dele nas histórias. Essa analogia do Shakespeare com Hamlet, que é do criador e a criatura, quando ele fala, quando o checkmate, o segundo bispo já tinha caído e que, né, enfim, já só tava faltando o rei cair mesmo, mas ele fala que ele ainda tinha uma opção, né? E aí ele faz uma analogia de como se ele estivesse numa van mesmo pra descer no ponto, né? De que horas que ele vai parar ou não, de que ele vai escolher e tal. E aí no fim ele fala assim, mas eu acho que no fim eu não tinha escolha mesmo, sabe? Porque o criador realmente já tinha desenhado que queria estar com ele. E eu achei isso tão bonito, porque a gente sempre fala, né, pras pessoas de que Deus tá buscando a gente, tá buscando se reconciliar com a gente, Ele quer nos amar, Ele quer nos acolher, Ele quer cuidar da gente. E inclusive eu tinha muita dificuldade de entender sobre aquele versículo, né, de que nada nos separará do amor de Deus. Inclusive eu mesmo, né, não consigo me separar do amor de Cristo. Então, e ele fala, então, no fim das contas, eu acho que eu não tinha escolha mesmo, porque eu tinha que ser alcançado por esse amor. Aí a gente começa a discutir arminianismo e calvinismo nesse momento. Mas o Lewis deixou claro a posição dele aqui, né? Mas é lindo, é lindo. E assim, não sei se vale a pena ler. Você acha que vale a pena? Vocês acham que vale a pena ler ou deixa pros ouvintes? O da estrada? Vamos. O do momento da conversão mesmo. Eu vou deixar pros ouvintes. Vamos perguntar pros nossos ouvintes aqui, e aí, o que vocês querem? Vamos ler. Eu acho que vale a pena ler. Eu acho que vale a pena ler. Porque eu acho que isso não tira toda a jornada, sabe? Então, assim, quando eu vou pedir licença pra ler, mas ele fala assim, o leitor precisa imaginar-me sozinho naquele quarto em Madeleine. Noite após noite, sentindo, sempre que minha mente se desviava, um instante que fosse do trabalho, a aproximação firme e implacável dele, aquele que com tanta determinação eu não desejava encontrar. O que eu tanto temia pairava afinal sobre mim. Cedi, enfim, no período letivo posterior à Páscoa de 1929, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite, o mais deprimido e relutante convertido de toda a Inglaterra. Oh. Nossa, aqui eu parei. Aqui eu parei. Aí não que tem aí como. Não dá pra ver a letra mais, né, Daniel? Não dá, é isso. Não dá. Sim. Entrou um negócio aqui. E aí eu fiquei me imaginando lá, entendeu? Porque esse capítulo é justamente aquilo, né? Ele começa de um jeito, vai subindo, e chega no ápice. E esse aqui foi o ápice pra mim. Quando ele tava lutando tanto contra aquilo, mas teve uma hora que não deu mais. Não dava mais pra lutar. E tem até uma parte aqui que ele fala, o filho pródigo, afinal, caminhava para casa com as próprias pernas. Mas quem é que pode respeitar, de fato, o amor que abre os portões a um pródigo que é arrastado para dentro, esperneando, lutando, ressentido e girando os olhos em torno à procura de uma chance de fuga? Ele encontrou foi o amor. Então ele era relutante a ser amado também. E aí você vê toda a história que ele passa, né, da procura que ele teve, de toda a busca, e que ele tentava buscar a mitologia, todos os livros que ele tinha, e quando ele se dá conta de que aquilo que ele estava sempre buscando, na verdade, ele era o objeto da busca, é muito bonito, cara. E ele, indo pro fim, meio que resume o livro aqui, né? Mas, pra encerrar, e a alegria? Que, enfim, chama Surpreendido pela Alegria, né? Isso é verdade. Pois foi principalmente em torno dela, afinal, que o relato se desenvolveu. Pra dizer a verdade, o assunto pra mim perdeu quase todo o interesse depois que me tornei cristão. Simples, sabe? Demais, assim, um negócio que uma criança talvez diria, mas a busca dele deixou de fazer sentido. A porque vida ele encontrou toda algo muito mais precioso. Pra chegar nessa conclusão. Muito legal. Muito legal, gente. Uma decepção que eu tive nesse livro foi porque há 20 anos, quando a Adri leu esse livro, verdade. ela falou assim, é tão lindo, porque surpreendido pela alegria, é ele buscando pela alegria, no final ele conhece uma mulher chamada Joy, que é a alegria,
alegria em inglês e se casa com ela. E eu lendo o livro inteirinho esperando esse momento chegar. O Thiago Ibrahim tinha me vendido essa aí. Olha aí, esperando a história de amor. Cadê a Joy, mano? Cadê a Joy? Eu tava no penúltimo capítulo, falei pra ele, Dri, tô no penúltimo capítulo, a Joy ainda não apareceu. Será que vai ser só no último? Aí eu li o último, acabou o livro e nada da Joy, cara. E ele casa com ela um ano depois que ele publica esse livro, olha só. É. Veja aí, busca aí, mas ela casou. Surpreendido pela alegria mesmo assim. Foi. Né? Ó, ele ganhou alegria duas vezes. Até fiquei imaginando como que vai aparecer isso no livro, porque ele tá falando alegria, mas o nome dela é Joy, não é alegria. Será que vai estar entre parênteses assim, Joy, alegria em inglês? Aí nada, cara, nem mas isso. Mas é porque o livro que eu tava lendo junto, do David Downing, não para na conversão dele. Claro, é a biografia vai mais pra frente, dele, né? segue, então... né? Aí eu confundi, gente, esse negócio de ler 2 livros ao mesmo tempo, confunde. Mas valeu. Mesmo assim, valeu. Apesar da Joy não aparecer, valeu. É igual você procurando o balão, né? O balão do Volta ao Mundo em 80 dias. E cadê o balão? Cadê o balão? Capa, né? Mas acho que no fim das contas não precisa nem perguntar, né, como foi a experiência de cada um, que todos tivemos. Eu gostei muito, perguntar. Mas de novo aquele negócio de, acho que eu peguei só 20% do livro. Mas essa Lê sensação... de novo daqui uns anos, Dri. Mas eu já fiz 20 anos, ó. Só se eu ler daqui 20 Esse é o tipo de novo. livro, pra você chegar nos 80, 90%... Tem que ler antes o Chesterton, tem que ler... Não, é ler com calma. Tem todas as referências e tal. Tem as referências, enfim, né, com os que a gente tem. É pegar, é ler, anotar, pesquisar, o que esse cara falou, por que ele tá sendo mencionado aqui e tal, mas não é a nossa proposta aqui, né? A gente quer ler mais coisas. Mas também nem é algo que acho que deveria desincentivar a galera de ler, tá? Não, Por mais que você saiba que vai entrar no livro pegando 20, 30%, já é muito mais do que a maioria dos livros entrega, sabe? Não, a espinha dorsal você consegue enxergar bem. O quanto você consegue explorar de cada passagem pode variar de pessoa para pessoa, mas não perde o raciocínio, não perde a linha, dá pra chegar do começo ao fim, entendendo, apreciando a paisagem quando é igual quando você tá num trem. Olha a analogia bonita que eu vou dar agora. Você tá num trem, você sabe que tem coisa bonita. Aqui tem um pôr do sol do lado esquerdo, do lado direito tá a praia, tá o mar. Você não vai conseguir olhar para os dois lugares ao mesmo tempo, você vai ter que escolher onde... E você ainda vai passar rápido, né? Se você tivesse a pé, você ia apreciar mais. Mas tem gente que não olha nem pra cá e nem pra lá, só vê o celular assim, ó. Não, e tem gente que fecha a janela pra não olhar. Você vai chegar lá também, mas quando você conseguir olhar pro lado e contemplar, você vai chegar mais completo no final, mais realizado. Uhum. Eu acho que esse livro, ele humaniza um pouco, né, o autor. Então, muita gente ouve muito, porque todo mundo fala, né? C.S. Lewis isso, C.S. Lewis aquilo. É o teólogo, apologeta. É o teólogo, apologeta, não sei o quê. É um cara de Oxford, blá, blá, blá. Então, todo mundo, às vezes, quando a pessoa tá conhecendo agora, já vem com certo preconceito e fala assim, não, é o cara lá de cima. Então, parece que vem trazendo ele um pouco mais humano, assim, você entende um pouco melhor algumas coisas que você vai ler depois, inclusive. Eu comecei com Crônica de Nárnia, né, com as fantasias, depois eu fui para os livros mais apologéticos. Então, lendo esse livro aqui, eu acho que eu consigo entender os dois lados. O que ele escolhe escrever, né? Pra mim foi uma experiência muito, muito boa mesmo. E olha, me deu uma paz no coração saber, ele com 12 anos estava lendo Homero e o meu filho com 15 tá lendo Duna. Eu falei, Silmarillion? Então tá bom. Meu filho não é tão esquisito assim. Você tá com medo É deles? nada, eu tenho maior orgulho, Você sabe o que ele é, né, que resolve, né? Eu não sei se já te contaram, te deram o diagnóstico, mas que seu filho é nerd. Eu tenho maior orgulho. Ontem ele ligou e falou assim, mamãe, filho de Duna é muito bom, que é o terceiro. Ele já tá no terceiro. E ele falou, é muito bom, mamãe, é muito bom. Você tem que ler. Ele tá muito adiantado. Ele leu Silmarillion, que a gente não leu ainda. Leu Duna, tá muito mais na nossa frente. Duna, Messias de Duna e agora vai deixar a gente pra trás, com certeza. Ele não tá na sua frente, vocês só estão trilhando os caminhos diferentes. É isso. É isso aí. Você tá indo pro outro lado. E como a gente, quando gruda no osso, não consegue soltar, próximo livro vai ser... Mês do meu aniversário! Seu aniversário, Dri, o que você vai escolher? Eu tinha 2 na lista, mas eu falei, não, eu acho que agora, né, vamos seguir o Lewis tá aí, a gente vai pro Lewis, vai pro Lewis. E as pessoas estão pedindo, o público está pedindo, as pessoas estão pedindo. As pessoas estão mandando cartas pra nossa casa, pedindo pra gente continuar. E assim, eu não li ainda tudo, você acredita, Daniel? Que vergonha. Mas a gente...
Isso! Esse menino Ele falou baixinho, inteligente. falou baixinho. É isso mesmo, porque eu li Sobrinho do Mago, li O Feiticeiro Guarda-Roupa, li Príncipe Caspian e li A Volta do Peregrino da Alvorada. Mas ainda não li... O quarto livro da Cadeira ordem... de Prata! Quarto livro da ordem de publicação, que é o que a gente defende aqui, como deve ser lido. Pro próximo mês, continuamos com Lewis. Então, agora a gente vai ler a vamos Cadeira de pra Prata. fantasia e ler, pra ler Cadeira de Prata. Que no Brasil é a cadeira de prata, tá? Tá bom. Ah, Cadeira A cadeira de prata. Mas se você for no É a Cadeira catálogo, de eles Prata? ignoram o artigo. pra Pode gente tá procurar por Cadeira Cadeira de de Prata. 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 Cadeira de Prata, vírgula A. Mas, Tan, jabazinho do Clube Ictus. Temos Clube Ictus, vocês já sabem, né? O LBC voltou agora que a Alice, a filha da Carol, nasceu. Estamos de volta, estamos na metade, mais ou menos, de Levítico. Voltamos com as publicações semanais, ou quase semanais aí, do Ictus Podcast. Saiu um projeto novo, eu e o Daniel, não esse Daniel que participou com a gente, mas o Daniel, meu filho, que está com 9 anos, chamado Pequeno Discípulo, onde a gente conta as principais histórias da Bíblia, uma história por cada episódio, com uma linguagem mais infantil, então é muito gostosa de você ouvir com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, para apresentar para o pessoal da igreja, para classinha, para tias, para quem você quiser. Tá muito legal. O Daniel, ele é o host do programa, eu só participo com ele, e ele tem um tom muito de conversa entre pai e filho mesmo, sobre as histórias da Bíblia, muito mais com a visão infantil do que a visão de um adulto. Tá bem Legal. gostoso de gravar com ele. A gente já tem, no momento da gravação desse episódio, 2 no ar, talvez quando você estiver ouvindo já o terceiro já esteja no ar. Tem, enfim, procura lá no Ictus Podcast que tem episódio sobre livros saindo. A gente lançou recentemente um episódio sobre uma autora brasileira de ficção cristã, tá muito legal esse episódio também. E aos pouquinhos a gente vai trazendo conteúdos novos lá. Então, se você era ouvinte só do Leitura Bíblica Comentada, troca lá no seu aplicativo para você seguir o Ictus Podcast em vez do Leitura, porque você vai receber o LBC do mesmo jeito no Ictus Podcast. Eles são publicados simultaneamente, só que vai vir também todos os outros conteúdos que eu tô mencionando aí para vocês. E Daniel, aproveita que você é usuário ativo e fala sobre o Discord do Ictus. O que acontece lá? E as pessoas que não entraram poderem acessar. Ainda, né? Assim, eu acho uma plataforma incrível. Inclusive, depois que eu conheci, eu comecei a usar também para as minhas coisas, né? Para as minhas leituras acadêmicas, né? Então, é muito bem organizado. Então, assim, é uma plataforma gratuita. Quando você chega lá, já tem uma explicação. Então, todo mundo já dá boas-vindas. O pessoal é muito receptivo, né? Hospitaleiro, né? Em relação a explicar. Porque a gente entende que tem muita gente que não entende, às vezes, né? A parte tecnológica do aplicativo. Mas todo mundo tá lá para poder ajudar. Tem um tópico de, leia-me primeiro, né? Que tá muito bem explicado. Tô tá perdido, muito organizado. Né? Muito organizado. E lá você consegue dividir as suas leituras pelos livros mesmo, né? Quem é apoiador consegue até fazer, né? Algumas leituras lá, né? Indicar algumas leituras. Inclusive, esse Surpreendido pela Alegria, eu que indiquei, né? Eu que fiz lá o cronograma e não necessariamente... Olha só. E não necessariamente você precisa seguir o cronograma, né? Você pode ir colocando lá as suas impressões e depois, sei lá, 1 ano depois, 2 anos depois, você tá lendo e lá ler o que as pessoas viram, né, discutir, colocar também as suas próprias impressões das leituras. As pessoas, é incrível, cara. Eu realmente gosto muito dessa plataforma. Junta pessoas iguais, né, que querem conversar sobre literatura de uma forma diferente, de um olhar cristão, né, também. Também tem a leitura bíblica lá, né, que tem a parte que consegue dividir no ano todo, né, a leitura bíblica para quem quer fazer desse jeito. Então, eu acho que é fantástico, assim. O link tá no post aqui, mas dá pra entrar também digitando no navegador bit.ly/leitura coletiva. Leitura coletiva. E o Cadeira de Prata vai estar lá também, né, Tan? Para as pessoas acompanharem. Dá uma olhada aí, Idris, se já não tá o primeiro das Crônicas de Nárnia. Eu não sei se a gente já tinha lançado ou não, mas a gente consegue, como o Daniel falou, né, ficar comentando livros que a gente leu 2-3 anos atrás. Não, Cadeira de Prata não tá, não. Não, o primeiro, o Feiticeiro Guarda-Roupa lá. Não, o primeiro é o Sobrinho do Mago. Não, Adri, para. Ele nunca leu o Sobrinho do Mago. Quer dizer, não no literário. Não no literário. Como é que escreve feiticeira? Feiticeira. Tá bom, vamos. Depois a gente descobre se tá lá ou não. Tem espaços lá de todos os livros que a gente leu desde que começou esse negócio do Discord, já tem alguns anos. Então você pode pegar algum livro muito do passado e falar, vou ler e vou comentar aqui, por mais que todo mundo já tenha lido. O Feiticeiro Guarda-Roupa tá lá. Pode começar também agora. Novembro de 2023. Pois é, tá na hora da gente voltar, né?
Foi quando a gente começou, acho, né, a maratona. Não, acho que foi antes. Não, foi você, antes do Ictus. A gente leu O Leão Feiticeira, um dos primeiros livros do literário, faz muito tempo. Sim, gente, ó, tem Senhor dos Anéis, tem Harry Potter. Foi 2019, tem muita coisa lá. Creio eu. E também dá pra comprar todos esses livros pelo link da Amazon, do Clube Ictus, ajuda também o clube. Não dá não, tem Não que comprar. Que susto! Eu Sempre falei, que meu Deus, agora a gente não tá editando o podcast? Acho que não tá editando, eu passo várias horas aqui. É para as pessoas salvando. acharem que eu sou inteligente naturalmente, amor. Nada, é tudo edição. Mas é isso, é ictus.com.br/Amazon. Dá pra ir pelo link do Irmãos também, né, Paulinho? Irmãos.com/Amazon também vai pra lá. E é o mesmo link do Ictus. E inclusive se for no Kindle, tá? Os livros eu compro sempre no Kindle. Os que a gente vai ler eu compro no Kindle. Entro sempre pelo link do Ictus também. Isso. Pra contribuir com esse trabalho. Inclusive se for um shampoo, se for um perfume, se for uma guitarra, um celular, o que vocês forem comprar na Amazon. Tá? Inclusive, Daniel, o nosso presente Até Que Tenhamos Rosto, se você quiser comprar pelo link da Amazon, que você falou que gosta de presentear isso. Eu gosto de presentear o grande divórcio. O grande divórcio. Pode ser esse também. Mas tem que mandar pra Espanha, esse é o problema. O frete vai ficar um pouco caro. Mas dá pra comprar na Amazon daí, não dá? E mandar entregar aí? Daí tem que ser em espanhol, né? Não, provavelmente. Né? Não, dá, mas tem que ser em espanhol. Bom. Ah, tá. Imagina ler Lewis em espanhol? Não, aí não, né? Eu acho que não mesmo. Ou em português ou no idioma original, se for em inglês, mas ou em espanhol, se for em espanhol. Em inglês, se for em inglês. Mas agora, traduzido do inglês pro espanhol, não encaro, não. Beleza, gente? Obrigado, Daniel, por separar a agenda. Fechou a agenda, deixou os pacientes lá esperando. Consulta longa essa nossa, né? Vai correr lá pro trabalho agora. Mas obrigado, Tan, também por ler com a gente e aceitar nossos desafios sempre aqui para ler novos livros. E a gente volta mês que vem. Sim, vamos voltar. Vamos sentar na cadeira de prata. Não deve ser bom, gente. Deve ser gelado, mas tudo bem. Né? O livro deve ser bom. Depende se você tá... Não vou falar que você nua, mas é isso. Tchau, gente. Até mês que vem. Tchau, pessoal. Galera. Mais.